Aliados de Bolsonaro estão sugerindo que o ex-presidente mude de rota e praticamente peça desculpas ao Alexandre de Moraes. Um gesto para tentar distensionar as relações com o STF, reduzindo assim a chance dele ser preso. A chance é altíssima e não vai reduzir em absolutamente nada. Só que o Bolsonaro não tem estrutura e muito menos musculatura parlamentar ou política para conseguir promover essa ideia, para distensionar, criar pontos de abertura com o STF. A única chance, a única estratégia que o Bolsonaro tem é tentar falar que o Alexandre de Moraes é um suspeito, mas a PGR já acabou com toda essa estratégia ou toda essa história de suspeição do Alexandre de Moraes. Mas eu quero que você coloque nos comentários, você acha que o Bolsonaro seria covarde o suficiente para pedir desculpas ao Alexandre de Moraes? Isso seria uma grande humilhação? O que você acha dessa estratégia de Bolsonaro? Se você quer que ele se dê mal, deixa o like e também se inscreva no canal. Eu quero começar falando sobre a estratégia da suspeição de Bolsonaro, porque eu acho que é uma estratégia que o ex-presidente tem muito mais chance de colocar em prática do que pedir desculpas ao Alexandre de Moraes, que eu vejo que não existe a mínima possibilidade. Até o próprio acredita que se ele pedir desculpas, ele vai acabar ferindo a aura do mito que foi criada pelo Carlos ao longo desses 4 anos. Então a grande possibilidade é solicitar que o Alexandre de Moraes seja visto como um juiz suspeito, como magistrado suspeito de conduzir as investigações, porque ele, Alexandre de Moraes, seria alvo do plano golpista. Porque muitas informações que nós tivemos de conversas e outras coisas mostravam que os bolsonaristas queriam prender o Alexandre de Moraes, tirar a vida dele, aquilo lá que a gente viu bastante acontecer. Mas não daria muito certo nesse momento. Por quê? Porque nós não estamos em julgamento. O que nós estamos nesse momento é com as investigações. Então você não pode falar que o juiz é suspeito ou pedir suspeição de um juiz ou de um magistrado nesse momento. O Bolsonaro nem indiciado foi sobre isso. Ou melhor, ele não foi nem... Me fugiu a palavra acusado. A PGR não teve acusação formal contra o Bolsonaro. Não tem nada. Então assim, é uma jogada do Bolsonaro precoce. Claro que o Alexandre de Moraes poderia pedir o afastamento? Poderia. Se afastar por livre e espontânea vontade, sim, mas esse não é o momento de se afastar ou de pedir suspeição. O que o Bolsonaro está fazendo é o esperneio. A estratégia dele é muito parecida com a estratégia do Lula. A diferença é que a estratégia do Lula era baseada em algo concreto, ou na verdade em algo que não era concreto, porque o julgamento do Lula foi um julgamento político que não tinha provas. O julgamento do Bolsonaro não, o julgamento do Bolsonaro tem provas, ele mesmo se filmava, pediu para colocar, falava para incentivar os seus apoiadores com palavras dúbias, e nós tivemos outras coisas acontecendo. Peculato no caso da Joias, falsificação do certificado de imunização, corrupção de menores, gabinete do ódio, milícias digitais, Anderson Torres criando bloqueios nas rodovias. Tudo isso tá posto, é prova. Então não adianta o Bolsonaro preparar a saída da prisão, porque ele sabe que ele vai ser preso. Mas o que ele espera? Que o Alexandre de Moraes possa ser considerado suspeito lá na frente, as condenações caiam e com a ajuda do Cássio Nunes Marques, suspendendo a cassação política dele, os direitos políticos possam ser devolvidos e assim Bolsonaro espera poder disputar 2026. Essa é a estratégia de Bolsonaro baseada no mundo do Peter Pan, no mundo da fantasia e da Sininho. É isso que o Bolsonaro espera, essa é a estratégia. Só que a PGR já cortou as asinhas do Bolsonaro, porque o Paulo Gonet pegou o pedido de suspeição da defesa do Bolsonaro contra o Alexandre de Moraes e arquivou. Por quê? Pelo seguinte, o Paulo Gonet, ele interpretou da seguinte forma: os ataques do Bolsonaro e também dos manifestantes, dos bolsonaristas, não era exatamente contra o Alexandre de Moraes, mas contra a coletividade. Algumas pessoas estão considerando que isso é um contorcionismo da PGR? Sim. Mas o lance é o seguinte, o Bolsonaro, ele não atacava somente o Alexandre de Moraes. Ele atacava o Gilmar Mendes, ele atacava o Edson Fachin, ele atacava o Luiz Roberto Barroso. Então quem que você vai ter? Barroso, fora. Moraes, fora. Fachin, fora, considerado suspeito porque eles eram atacados por Bolsonaro e pelos bolsonaristas. Barroso, Fachin, Gilmar e Alexandre de Moraes. Já tem 4. Então vão sobrar quem? O Zanin foi indicado pelo Lula, então também não pode. O Flávio Dino também. Então também tá fora. Então só vão sobrar 4 ministros. Não tem condição, né?
O Dias Toffoli vai julgar o Bolsonaro. O que ele quer? Ele quer empurrar o julgamento dele pro Cássio Nunes Marques ou pro André Mendonça. Isso é óbvio, mas a PGR já cortou todas as asinhas dele, porque se a gente for ver, os bolsonaristas queriam atacar o STF, queriam fechar o STF, destruir o STF, o cara defecou ali. Então o STF não vai poder julgar o Bolsonaro. É uma tese meio complicada que tem algumas complicações, alguns problemas jurídicos aí pra gente discutir, que não cabe aqui ao canal porque nós não temos especialidade no âmbito do direito. Mas nós temos especialidade no âmbito de entendermos desculpas e pedidos de covardia, porque os aliados do Bolsonaro, segundo a CNN Brasil, estão falando pra ele mudar a rota, mudar a postura, quase pedir desculpas. O que eles querem? Que o Bolsonaro faça gestos ao STF para distensionar a situação. Que tipo de gestos? Primeiro, falar de um modo mais contundente que o 8 de janeiro foi um erro. Ponto. Depois, falar que houve um erro na estratégia de ficar tensionando a relação com o STF ao longo dos 4 anos. Porque todo o tensionamento, todos os ataques culminaram com o 8 de janeiro. Bolsonaro, por sua vez, fica em silêncio. Não fala nem que sim nem que não. A estratégia tem os seus problemas, porque mesmo que o Bolsonaro quisesse pedir desculpas, quisesse distensionar a relação com o STF, ficaria muito difícil. Porque o Bolsonaro ele precisaria de uma atuação política no STF muito forte, de um corpo a corpo com os ministros, abrindo portas, distensionando as relações, criando pontes. Hoje, aquelas pessoas que ascenderam politicamente com o Bolsonaro, segundo as informações da CNN, estão afastadas dele. E aquelas que poderiam se dispor a fazer isso não querem. Quem está disposto a atuar com o Bolsonaro? Os bolsonaristas radicais, que protocolaram um pedido, uma denúncia em tribunais internacionais, comissões de direitos humanos, falando que o Bolsonaro é um perseguido. Então não há essa possibilidade de criar pontes. A única chance do Bolsonaro mesmo é falar, pedir a nulidade do Alexandre de Moraes, a suspensão do Alexandre de Moraes e de todo o processo. O que o Alexandre de Moraes ele fez? Talvez de um modo inconsciente ele reagiu a tudo isso. Ele falou, num julgamento de um político bolsonarista, que há no caso uma covardia, porque vários políticos incitaram as pessoas a irem lá, a fazerem o 8 de janeiro, e agora se escondem atrás dos seus gabinetes com a imunidade parlamentar. E as pessoas que foram incitadas por esses políticos, no caso os mentores do 8 de janeiro, estão pegando de 12 a 17 anos de prisão. O que o Alexandre de Moraes falou? Olha, é o seguinte, eu sei todos, eu sei quem são todos vocês. E eu vou pegar cada um de vocês. Então ele já começa a criar dificuldades para ver uma mobilização política em torno do Bolsonaro. O Alexandre de Moraes é da letra, não quero me envolver com isso. É claro que a gente já está falando há um certo tempo aqui no canal, porque há um temor na esquerda, e nós também temos esse temor que as investigações possam descambar para métodos semelhantes ao da Lava Jato. Prisões preventivas, forçações de barra, para encontrar elementos para caracterizar o Bolsonaro como um golpista, sendo que ele nunca falou nada, ele nunca deu uma ordem direta. Então a Polícia Federal ela corre um sério risco de querer ficar espremendo delação, espremendo prova, alongando demais o inquérito que tem que caminhar para o encerramento. Já passou da hora de haver esse encerramento. Ou pelo menos de chegar no final do inquérito dos atos antidemocráticos e todos os inquéritos que envolvem Bolsonaro. Existe esse temor na esquerda, eu compactuo com esse temor, porque Bolsonaro pode acabar escapando caso a Polícia Federal comece a escorregar.